Olá, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Sondagem de escrita, fazer ou não fazer, parte 2. Bom, então, para assistir esse vídeo é importante que você tenha assistido a primeira parte dele, que tá lá no feed, para que você possa pegar o fio dessa meada. Então, eu discutia sobre o lugar da sondagem de escrita, que tem sido algo bastante polêmico hoje em dia na área, entre os educadores. Inclusive, eu escuto dizer, muitos cursos de pós-graduação de tais pessoas têm dito sobre não fazer mais a sondagem. E eu quero te contar de onde saiu isso, né? Então, quando a sondagem chegou, ela era meio que uma tábua de salvação para os professores alfabetizadores, porque a ideia subjacente era a de que se você soubesse, se você pudesse diagnosticar o que pensam suas crianças ali da sua turma de alfabetização, você teria em mãos todos os instrumentos necessários para ajudá-los a avançar. E isso eu trabalhei muitos anos na escola pública, depois fui formadora de programas de alfabetização, dos quais eu muito me orgulho, que atuavam com coordenadores, educadores de escola pública. E o que a gente viu acontecer, né, apesar da gente ter muitas pesquisas que mostram que, por exemplo, uma delas da professora doutora Thelma Weiss, por quem eu tenho imenso carinho e admiração, com quem eu trabalhei, que mostram os efeitos super positivos de programas de formação que duraram 20 anos no estado de São Paulo, por exemplo, e de que qualquer teoria que chega, ela pressupõe programas de formação de professores a longo prazo, porque senão não tem resultado que seja positivo, não tem milagre, né? Mas o que a gente viu ao longo desse processo foi de que uma transformação muito ruim em relação a isso da sondagem, ou para usar um termo piagetiano, uma assimilação deformante, no sentido de que as sondagens passaram a ser um instrumento de avaliação das crianças. A sondagem passou a ser usada como um lugar de a gente então classifica as crianças nessas caixinhas das hipóteses de escrita que ficaram tão famosas, né? Hipótese pré-silábica, hipótese silábica sem valor, hipótese silábica com valor, hipótese silábica alfabética, hipótese alfabética. Então se fazia essa sondagem de maneira sistemática, mês a mês, muitas vezes sem conhecimentos profundos a respeito de intervenção, a respeito de conhecer conceitualmente o que estava por trás ali de cada resposta ou de cada pensamento visível da criança naquele momento, se preenchia uma tabela e isso era enviado para a coordenação, que por sua vez era enviado para as secretarias, para as diretorias de ensino, e isso era usado como um lugar de verificar esse avanço. E isso foi uma grande decepção para a investigação, né, e para todos os formadores que trabalhavam com isso, porque sondagem, e aqui vem a parte mais importante, ela não é um instrumento de avaliação do conhecimento das crianças. A sondagem, ela é sim, né, em termos didáticos, um instrumento importante para alimentar a reflexão do professor, para alimentar e pensar e potencializar o planejamento que o professor faz, considerando o que cada criança de sua turma pensa, como ele pode pensar e planejar agrupamentos produtivos, como ele pode impulsionar a aprendizagem das crianças, fazendo com que eles avancem em seus níveis conceituais, porque é isso, né? Esse instrumento está a serviço do professor, do profissional. Só que para isso acontecer, esse profissional precisa seguir estudando, precisa conhecer profundamente a teoria, esses níveis de conceitualização, como que isso se desdobra didaticamente em sala de aula, quais são boas propostas para ajudar as crianças a avançarem, quais são as boas intervenções para ajudar as crianças a avançarem, porque senão não serve para nada, né? Então a gente faz sondagem para quê? Para categorizar as crianças em caixinhas, colocar numa tabela e enviar para alguém? Uma das pessoas que está fazendo curso comigo agora, esse que está acontecendo,
me contou que na escola dela isso é usado como sistema de avaliação das crianças. E aí é quase que uma prova, sabe? Os professores não podem falar, não podem intervir, muitas vezes é feito de forma coletiva, depois vai para um portfólio das crianças, ou seja, foi absolutamente desconfigurado do que de fato era esse instrumento e para que servia esse instrumento. Então hoje, os professores dos cursos de pós-graduação, os investigadores, né, as pessoas que falam em nome desta alfabetização de base psicogenética e psicolinguística têm falado para não façam esta sondagem. Isto não serve para nada, não é para isso a que ela se destina. E aí virou uma confusão na cabeça dos professores, que é, afinal, fazemos ou não fazemos? Como muitas outras coisas, em muitas outras áreas, formação é isso, né? É um processo de constante avanço, é um processo de constante debruçar-se sobre esse objeto de conhecimento para usá-lo com responsabilidade, com consciência, com reflexão coletiva, e muitas vezes não é isso que acontece, talvez na maioria das vezes. Claro que a gente tem experiências muito boas, né? Muito exitosas, pesquisas que mostram isso, mas a gente também tem esse grande problema. Então, para que essa sondagem absolutamente deturpada não se viralize ainda mais nas salas de aula, nas práticas dos professores, a gente tem falado sobre essa sondagem não serve para nada. Isso não quer dizer que você, professor, não precise ter seus instrumentos diagnósticos, porque somente um professor com muita experiência consegue, numa turma de 20, 25, 30, quantas crianças você tem na sua turma? Somente com as propostas do cotidiano, conseguir mapear os saberes de cada uma das crianças, a ponto de você saber o que cada um está pensando, quais são as boas intervenções para cada criança, quais são os melhores agrupamentos para cada proposta, porque também tem isso, agrupamentos não são fixos, eles vão se moldando de acordo com as intenções daquela proposta, de acordo com os perfis ali da turma, né? Então, quem está em sala de aula sabe muito bem que é um quebra-cabeça que exige que o professor alfabetizador se debruce sobre isso e entenda que as propostas de leitura pelo aluno, leitura pelo professor, escrita por si mesmo pelo aluno, escrita pelo professor, que são as 4 situações fundamentais, elas são propostas permanentes em sala. E aí você precisa ter bastante experiência, bastante conhecimento e seguir estudando para que com essas propostas você dê conta de mapear e diagnosticar os saberes das suas crianças, porque se você não fizer isso, você não terá um planejamento adequado, um planejamento ajustado, a ponto de ajudar as suas crianças a avançar conceitualmente. Então, não é que a sondagem não tenha o seu lugar, mas do jeito que ela está sendo feita, realmente ela não serve para nada. Espero que isso te ajude a refletir a respeito. Até a próxima!